Olá, alunas e alunos. Eu sou a professora Isabelle, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando, alguns conflitos da história recente causados aí pela influência da Guerra Fria. Vamos lá? Hoje nós vamos ver a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Vou começar pela Coreia, as duas Coreias, A Guerra da Coreia foi um símbolo, um dos símbolos, da Guerra Fria. Iniciou-se em 1950, quando tropas norte-americanas invadiram a Coreia do Sul, com o objetivo de unificar a península. A Península da Coreia havia sido anexada pelo Japão lá em 1910, No final da Segunda Guerra Mundial, o território foi dividido em duas zonas de ocupação, que em 1948 foram oficializados, dois países, Coreia do Norte, socialista sob a influência da União Soviética, e Coreia do Sul, capitalista sob a influência dos Estados Unidos. Então, esse conflito ele ocorre entre 1950 e 1956 entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, Iniciou-se quando as tropas americanas elas ultrapassam a fronteira, que separam as Coreias, dando início, à invasão da Coreia do Sul. Essa guerra foi uma das primeiras manifestações da bipolarização, que se caracterizou aí no mundo no período de Guerra Fria. Ao longo dos seus anos de duração, a Guerra da Coreia foi responsável pela morte de mais de 2 milhões e meio de pessoas, e contou com a participação de tropas norte e sul-coreanas, tropas chinesas, americanas, e uma modesta participação ali de soldados soviéticos. O final da guerra, trouxe poucas mudanças de fronteira, e manteve a divisão e a rivalidade entre as duas Coreias acesas, durante bastante tempo. Cabe o destaque, que apesar de forte rivalidade, houve recentemente, gestos de aproximação, realizados pelos dois governos. Vamos entender um pouco mais a questão, A Coreia no século XX. Essa guerra, nesse conflito, foi o resultado direto da divisão arbitrária daquela península, pelos Estados Unidos e pela União Soviética durante a Conferência de Potsdam, em julho de 1945. No entanto, para a gente entender melhor o contexto da divisão da península, em 1945, é preciso recapitular alguns pontos, da história coreana, ao longo do século XX. A Península da Coreia, ela sofria com interferências estrangeiras desde o começo daquele século, Pois aí, em 1910, a região foi oficialmente anexada ao território japonês, a partir de um acordo que garantia a anexação daquele território ao Japão e permitia a ocupação da região por cidadãos japoneses. Em junho de 1950, a Coreia do Norte, com o apoio da China e da União Soviética, avançou e invadiu a Coreia do Sul. Os Estados Unidos conseguiram a autorização da ONU para enviar tropas internacionais para apoiar a Coreia do Sul. Os Estados Unidos, Inglaterra, enviaram tropas para a região. A China, e a União Soviética enviaram apoio militar, e financeiro para a Coreia do Norte, mais de 2 milhões de mortos, vítimas desse conflito. A gente observa aí no mapa, as duas Coreias divididas. É importante ressaltar, gente, que durante esse período aí, a Coreia do Norte, que invade aí a Coreia do Sul, ela estava amplamente influenciada lá pela Revolução Chinesa, tá? As fases, da Guerra da Coreia, A partir da invasão da Coreia do Sul, a guerra pode ser dividida em 3 fases distintas. A primeira fase aconteceu em junho, entre junho e setembro de 1950, as forças norte-coreanas beneficiaram-se do seu maior poderio militar, e quase conquistaram toda a península, isolando as tropas sul-coreanas, ali no perímetro de Pusan. A segunda fase, ela foi caracterizada pelo predomínio, das forças sul-coreanas, com a entrada em massa, do exército americano no conflito. Essa fase estendeu-se até setembro, de setembro a outubro aí de 1950, e iniciou-se com a importante ação dos americanos na defesa do perímetro de Pusan, As tropas americanas também foram importantes para a reconquista do território sul-coreano, sobretudo a partir do desembarque das tropas ali em Incheon.
O avanço das tropas americanas e sul-coreanas sobre o território norte-coreano gerou uma resposta da China, né, que temia que as tropas americanas invadissem o seu território. E aí a entrada da China na guerra, né, da Coreia, né, dá início à terceira fase do conflito, né, e essa fase estende-se aí até 1953 e foi caracterizado pelo equilíbrio das forças, né, com a entrada do exército chinês. A longa duração dessa fase, né, o grande desgaste causado pela guerra e as poucas movimentações no campo de batalha, né, as tropas estavam ali nas proximidades do paralelo 38, resultaram na negociação de uma trégua, né, em Panmunjom, que foi assinado oficialmente em 27 de julho de 1953. A trégua, apesar de ter sido negociada, né, como algo temporário, ocasionou ali no fim do conflito. Algumas mudanças de fronteiras aconteceram e foi estabelecida uma zona desmilitarizada, né, na fronteira entre os dois países. A relação entre as Coreias permanece tensa até hoje, né? No entanto, né, observadores internacionais eles enxergam, né, com otimismo as possibilidades de reaproximação das Coreias no futuro, né? Então a gente vê aí, né, um mapinha, né, com a zona aí desmilitarizada, né? E constando, né, que em julho de 1953, né, foi negociado um cessar-fogo, né, que pôs fim de vez aos combates, né. Manteve-se a mesma divisão territorial, né, no paralelo 38, né, e a orientação socioeconômica também se manteve igual, né, a Coreia do Norte socialista, a Coreia do Sul capitalista. Até hoje, né, não foi assinado um tratado de paz oficial, né, apesar de promessas recentes de ambos os lados, né. A gente tem aí a foto dos dois líderes, né, e o encontro, né, a foto do encontro em abril de 2018, né, entre os presidentes Kim Jong-un, né, e Moon Jae-in, né. Se estima, né, uma possível aproximação, mas até hoje, né, depois desse encontro, não houve avanços. Agora nós vamos falar um pouco da Guerra do Vietnã, né? A situação da Indochina, né? A região situada aí no sudeste da Ásia, né? Era colônia francesa desde 1860. Foi invadida pelo Japão durante a Segunda Guerra. Em agosto de 1945, rebeldes proclamaram a independência, né? A França, que era pretendida aí retomar o território, reagiu, né? Uma guerra aí na Indochina foi se criando, né? Em 1954, acordos de paz dividiram a região em 4 países: Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja, né? O Vietnã do Norte, socialista, apoiado pela União Soviética, né, de Ho Chi Minh era o líder do governo, e o Vietnã do Sul, né, capitalista, apoiado pelos Estados Unidos. Então, houve aí uma disputa interna, né, no Vietnã. No Vietnã do Sul, a oposição organizou a Frente de Libertação Nacional com armas e munições fornecidas, né, pelo Vietnã do Norte, né, de Ho Chi Minh. Aí a Guerra do Vietnã, ela vai, né, de 1964 a 1975. Apelidados de Vietcongs, né, eles lutavam pela unificação do país com o governo socialista. A partir de 1964, os Estados Unidos entraram no confronto para combater os Vietcongs, né. Mais de 550 mil soldados foram enviados, né. Os Vietcongs, eles usavam táticas de guerrilha, né, com o apoio da população e o vasto conhecimento do território. Os Estados Unidos testaram muitas armas durante essa guerra, né, incluindo armas químicas, né, que causaram terríveis queimaduras, né, e destruição das florestas, né. Foram lançadas mais bombas, né, nas duas guerras do que nas duas guerras mundiais, né, milhões de civis foram atingidos. A gente observa aí uma representação, né, de espécies assim, de abrigos subterrâneos que os Vietcongs começaram a produzir e usaram para se defender, né, do uso maciço de armas químicas. Entre esses novos aí, artigos bélicos, a gente tem aí o agente laranja, né, que é uma arma química herbicida, né, usada como desfolhante, né, provoca a malformação congênita, que é câncer e síndrome, né, neurológica. O napalm, né, que foi um composto químico que misturado à gasolina é uma bomba incendiária, né. Essa foi a primeira guerra transmitida ao vivo em cores, né? Isso causou
uma forte ojeriza, né, uma forte oposição à guerra dentro do território dos Estados Unidos, né, vários protestos, a criação aí do movimento hippie, né, com o lema, né, de paz e amor, e pedindo a retirada das tropas americanas do Vietnã. Por causa da pressão, né, e do desgaste, em janeiro de 1973, né, os Estados Unidos anunciaram a retirada das tropas do Vietnã. 30 de abril de 1975, a capital, né, do Vietnã do Sul, Saigon, né, foi tomada pelos Vietcongues. O território foi unificado sob o governo socialista. Saigon foi renomeada para Ho Chi Minh, né, cerca de 2,5 milhões de mortos, né, a maioria civis. 57 mil soldados dos Estados Unidos também morreram nessa guerra, né, e 100 mil outros ficaram feridos. Essa guerra, né, a Guerra do Vietnã, ela foi, como a gente disse aí, até transmitida pela televisão. Haviam, né, na época aí, no final dos anos 70, ali, início dos anos 90, seriados de televisão, inclusive, né, Guerra do Vietnã, né, alguns famosos, né, passaram na televisão e ficou ali muito no imaginário popular, né. Nesse momento, como eu falei para vocês, a ascensão, né, desse movimento pacifista aí que se forma, né, jovens, né, que se recusavam, né, a ir para a guerra, né, quando convocados, uma reação muito ruim dentro do próprio território americano, né. Os Estados Unidos, eles não tiveram, né, uma boa, como é que eu vou dizer, eles não foram bem nesse conflito, né? Se a gente fosse contabilizar, a gente diria, né, que houve uma derrota norte-americana lá na Guerra do Vietnã. Inclusive, né, por conta do território, né, uma região muito chuvosa, né, era muito difícil. Os Vietcongs, eles conheciam muito bem a região e se mantiveram firmes aí até o final do conflito. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. A Guerra da Coreia iniciou-se em 1950 a partir do ataque promovido pelos norte-coreanos. O desejo dos norte-coreanos de levar o comunismo para toda a península foi fortemente influenciado pelos eventos da letra A, derrota dos japoneses em 1945, letra B, Guerra Civil Grega, letra C, Guerra da Indochina, letra D, Revolução Chinesa de 1949. Vamos conferir a resposta. A resposta certa é a letra D, né? Esses eventos foram amplamente influenciados pela Revolução Chinesa, né? Em andamento aí, bem consolidada, com as ideias socialistas, né? Fundando aí uma grande nação comunista, né? Que é a China, comunista até hoje. Vamos a outra questão? A Guerra do Vietnã, símbolo da resistência do povo vietnamita, submeteu as forças militares americanas à sua mais fragosa derrota. Para os vietnamitas, a presença americana no sudeste da Ásia apenas substituía as forças colonialistas da letra A, França, letra B, Inglaterra, letra C, Holanda, letra D, Bélgica. Conferindo a resposta. A resposta correta é a letra A, França, né? O Vietnã era colônia francesa. Por hoje é só, né? Na aula que vem a gente segue com conflitos recentes causados aí pela influência da Guerra Fria, né? Para ter acesso aos conteúdos dessa aula e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a aula que vem.